Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Hoje eu gostaria de fazer um comentário sobre as 7 festas do Antigo Testamento. Hoje eu estava meditando sobre esse assunto, achei um assunto interessante, porque as 7 festas do Antigo Testamento, elas estão de uma certa forma, ligadas com as nossas vidas espirituais, né? Por quê? Porque nós vemos que existe um reflexo nas festas, né, em relação à igreja, em relação ao povo de Deus. Por exemplo, Cristo foi morto na Páscoa, né? Então a festa da Páscoa, o cordeiro que era morto na Páscoa, prefigurava Cristo que seria morto, né? Então nós sabemos que Cristo ressuscitou nas primícias, né? Então as primícias, ela representa a ressurreição, né? Sabemos que o Espírito Santo veio no Pentecoste, né? Então no Pentecoste recebemos o Espírito Santo de Deus para partirmos para a próxima festa, para impulsionar a igreja aí para a próxima festa, que era a festa das trombetas. Na festa das trombetas prefigura o anúncio do Evangelho, prenuncia o anúncio do Evangelho, né? A festa das trombetas. Depois da festa das trombetas, vamos para a festa para o dia da expiação, né? Que prefigura aí Cristo, prefigurava Cristo, porque no sumo sacerdote no dia da expiação entrava no lugar santíssimo com o altar de incenso, né? E no lugar santíssimo ele fazia sacrifício por ele, pelo povo, para ser aceito diante de Deus, né? E retornando, quando ele saía do lugar santíssimo, quando ele saía do tabernáculo, o povo festejava, né? Se alegrava porque via que seu sacrifício tinha sido aceito. Então, com Cristo foi a mesma coisa, ele morre, né? Foi aos céus e levou sobre si os nossos pecados, né? Então, é feito ali, apresentado ao Pai, no sentido de expiação, né? E o seu retorno vai trazer grande alegria para a igreja, porque vai ser o seu retorno para o arrebatamento, né? Vai ser motivo de grande alegria para a igreja quando nos deparamos com Cristo nas nuvens para arrebatar os seus. E depois do dia da expiação, vamos para a última festa, chamada Festas do Tabernáculo, que é a festa, a última festa, que seria, no caso, o milênio, né? Vai ser o milênio. Então, na festa do Tabernáculo, nós vamos estar com Cristo, reinando por 1000 anos com Cristo, né? Em corpo glorificado, em corpo de glória. Então, vemos isso aí nas 7 festas do Antigo Testamento, que a igreja, de uma certa forma, ela está presente, tem um seu sentido, né, espiritual nessas 7 festas. Então, conhecendo as 7 festas do Antigo Testamento, isso vai te ajudar a entender melhor as Escrituras Sagradas, a entender melhor os escritos do apóstolo Paulo, né? Paulo tinha ciência dessas festas, né? Paulo, os seus escritos, o apóstolo Paulo, pode ver que traz aí um despertamento aí aos seus escritos ali, ele faz referência a essas festas, né, em muitos dos seus escritos, né? Então é interessante observarmos que o conhecimento em relação às festas vai te ajudar bastante em relação a entender melhor as escrituras sagradas, tá? Então eu vou gravar um vídeo sobre as 7 festas do Antigo Testamento. Não é um vídeo curto, é um vídeo um pouco longo, né? E por isso eu vou dividir em partes. Então eu vou gravar a primeira parte, eu quero ver se eu gravo uns vídeos por volta aí de 15 minutos cada vídeo. Então vamos dividir em várias partes, tá? Quero passar um pouquinho sobre cada festa, não vou poder abranger, pegar todas as referências sobre as festas, né? Mas vou pegar um pouco de cada coisa ali, algumas referências, né? Para trazer aí um raciocínio sobre as 7 festas judaicas, as 7 festas do Antigo Testamento. Isso vai ser bênção para a sua vida com toda certeza, tá? Então eu peço a vocês que se inscreva no canal, deixa aí o seu like, né? E também ativa o sino, esse sininho, para que cada vídeo que eu estiver lançando, você será notificado de um novo vídeo, né?
você pode estar acompanhando aí, você pode deixar o comentário, fazer alguma pergunta, eu vou estar analisando na maneira possível. A gente poderá estar fazendo algum vídeo ou respondendo até mesmo nos comentários, tá bom? Você sabe o que fazer para o crescimento do canal. Então, meus queridos irmãos, eu quero falar um pouquinho já iniciando sobre a Páscoa, né? Sabemos que a Páscoa, ela prefigura Cristo. Cristo é o Cordeiro Pascal. A Páscoa, ela foi instituída lá no Êxodo, quando o povo estava na escravidão no Egito, né? Por um período de 400 anos no Egito. E 400 anos de escravidão, por quê? Porque os 430 anos, os 30 primeiros anos que eles estiveram no Egito, o governo que estava no início, né, era amigo de José, né? Então não podemos comparar como escravidão 430 anos, né? Porque os primeiros 30 anos não era escravidão. Mas depois da morte desse líder, né, desse governo, aí então começou então a escravidão. Então a escravidão no Egito está por volta de um período de 400 anos. Então no final desses 400 anos, né, você pode observar que é instituído a Páscoa. Deus pede para o povo, que fala que vai tirar o povo do Egito. Você conhece as 10 pragas no Egito, né? Essas mesmas pragas do Egito aí, elas também acontecem no Apocalipse, nos fins dos tempos, né? Vemos as coisas acontecendo e atingindo a terça parte dos céus, né? A terça parte da terra, enfim, os acontecimentos acontece trevas, o mar torna-se em sangue, né? Você vê que aquelas coisas que aconteceram no Egito parece que se repete no livro de Apocalipse, no toque das 7 trombetas, né? Não vamos comentar, porque isso é um outro assunto, mas as festas realmente estão... A Bíblia, ela se completa, Apocalipse com Êxodo, enfim, a Bíblia ela se completa, né? Então é bom conhecer a Bíblia, como eu falo, se você olhar a Bíblia de cima para baixo, vendo como se estivesse olhando para um mapa, porque a Bíblia ela se completa, né? Conhecer a Bíblia em partes não ajuda muito, tá bom? Então Jesus ele foi a Páscoa, nosso Cordeiro Pascual. A Páscoa foi instituída no capítulo 12 de Êxodo, quando o povo saiu do Egito, né? Quando ele estava ia sair do Egito, Deus pede para que pegue um cordeiro e no 10º dia do primeiro mês colocasse esse cordeiro dentro das suas casas, e no 14º dia, né, o 14º era para pegar esse cordeiro e matar o cordeiro, e o sangue desse animal era para expingir nos umbrais das portas, porque o anjo da mortandade passaria sobre aquele local. Nas casas que tivesse o sangue, não haveria morte, né? Então os hebreus foram guardados pelo sangue do cordeiro que estavam nas umbrais das portas. Isso tem um sentido espiritual, né? O sangue de Cristo ele nos purifica do pecado, né? O sangue de Cristo foi através da morte desse cordeiro que nós recebemos aí nós recebemos uma nova vida, né? Ou seja, nós só somos libertos do poder do pecado, graça do poder da morte, né, do pecado, graças ao sacrifício do Cordeiro. Então observa que isso aconteceu no livro de Êxodo, capítulo de número 12, né? Deus instituiu a Páscoa, e esse Cordeiro era morto no 14º dia, e Jesus foi morto no 14º dia. Jesus foi o nosso Cordeiro Pascual, né? O próprio João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, e estava prefigurando a Cristo. Então Cristo morre. Se você observar sobre o sacrifício, né? Porque Cristo, ele foi feito sacrifício por nós. Os sacrifícios, e você observar quando a pessoa ia sacrificar o animal, lá no Holocausto, por exemplo, o capítulo 1 de Levítico capítulo 1, verso 4, fala que antes de matar o animal era para impor a mão sobre a cabeça do animal, né? No sentido de transição, ou seja,
A alma que pecar, essa deveria morrer. A pessoa não queria morrer, então ponhava a mão sobre a cabeça do animal, no sentido que estivesse passando, no sentido de estivesse passando toda a sua responsabilidade, os seus feitos, os seus erros, né, passando para o animal. Então, quando o animal era morto, estava aí tipificando de que a pessoa estava sendo morta, né? O animal era partido em pedaços. Então, ou seja, a partir daquele momento era o animal, né? A pessoa estava vendo, é como se Deus estivesse olhando para a pessoa e estivesse vendo a pessoa naquele animal. Então, quando Cristo morre, na realidade, é como se nós também estivéssemos morrendo. Ele levou sobre si os nossos pecados, né? Se você vê Isaías capítulo 53, fala que ele levou sobre si, né, os nossos pecados e as nossas dores, né? Então, ele levou esses pecados. Por quê? Porque automaticamente nós estávamos nele, né? Quando Cristo morre na cruz, é como se nós estivéssemos morrendo, ou seja, a vida pecaminosa, tudo aquilo, aquela maldição de morte que estava sobre as nossas vidas, que nos conduziria ao inferno, isso Cristo levou na cruz, né? Então, nós acabamos morrendo, de uma certa forma, aí, com Cristo na cruz, a velha natureza ele foi morta, foi desfeita, né? Essa ação pecaminosa que nos condenava, que nos separava de Deus, foi desfeita. E hoje nós podemos viver em novidade de vida. Isso aí podemos ver aos Romanos. Romanos, capítulo de número 6, né? É um versículo bem conhecido. Romanos, capítulo de número 6. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O verso 4 aí fala: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, da mesma forma que nós morremos com Cristo, né? Isso tem um sentido espiritual. Cristo morre e leva os nossos pecados. Também ressuscitamos como uma nova criatura. Ou seja, o efeito de Cristo na nossa vida nos faz um ser novo, uma nova criatura, né? Só que esse ressuscitar com Cristo, ou seja, nós ressuscitamos com Cristo, estamos com Cristo, né? Agora a nossa vida agora está com Cristo. Cristo está em nós, né? Podemos ver aos Colossenses, também carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Aos Colossenses, capítulo de número 3, ele fala: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, nós ressuscitamos com Cristo, né? Conforme diz Romanos, capítulo número 6, verso 4 e 5. Então, nós morremos e ressuscitamos com Ele. Nós fomos sepultados na semelhança da sua morte e também nascemos também na semelhança da sua ressurreição. Então, aqui no capítulo 3, ele fala, o verso 1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Verso 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e as vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Então, a nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus, né? Ou seja, toda aquela maldição do pecado, aquela ação pecaminosa que existia sobre as nossas vidas, foi desfeito, né? Foi morta, ficou essa velha vida, ficou no passado, né? Foi morta. Isso é interessante a gente observar. Então, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, né? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são na terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Esse é o efeito da nova criatura, né? Pensar nas coisas que são de cima, estar envolvido com as coisas do alto, com as coisas celestiais, com as coisas de Deus. Esse é o caráter de um novo homem, de um novo ser, de uma nova criatura, né? Então, nós agora como uma nova criatura, é o que fala aos Gálatas, capítulo de número 2, verso 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo por fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Então ele fala, estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, as coisas que eu faço agora não sou eu, é Cristo que faz, né? Então, ou seja, o amor de Deus predominou na minha vida. E as coisas celestiais, as coisas espirituais passam a ter controle, não as coisas natural, né? As coisas que outrora eu vivia antes do novo nascimento. Essa é a questão da Páscoa, né? Da pessoa ter morrido com Cristo. Então, Cristo ele morreu realmente na Páscoa. Os pães asmos está prefigurado, então, no sentido de... Os pães asmos ele está prefigurado no sentido do fermento, né? Ou seja, nos asmos o fermento era tirado, né? Então, a igreja de Corinto, nós vemos que o fermento, na figura do pecado, predominava com todas as qualidades que tinha a igreja, né? Por ser espiritual, com todas aquelas qualidades que tinha, como os dons espirituais, mas tinha também o sentido carnal, a operação carnal, né? As jactâncias que existia na igreja, né? Os partidários que havia na igreja de Corinto, e também até questões sexuais que não eram punidos, né? Pessoas que não eram punidos concernente a isso. Tá bom? Então, meus queridos irmãos, eu vou partir para a parte 2 para entrar um pouquinho sobre a festa dos asmos, né? E já entramos no sentido das primícias. Parte 2 fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Vai para a parte 2 e vamos entrar em questão no sentido dos asmos e já iniciando as primícias para que você veja que todas as festas estão interligadas umas às outras e em tudo tem o seu sentido espiritual. Como Cristo morreu na Páscoa, ele ressuscitou nas primícias, né? A primícia prefigura a ressurreição. Tá? Vamos para a parte número 2.